Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula, professora Camila Gazola, e hoje nós vamos falar sobre a biologia celular neuromuscular. A biologia celular do sistema neuromuscular. Este assunto está associado a diversos fatores do nosso dia a dia, portanto, prestem bastante atenção nos detalhes e bons estudos. Quando nós falamos do sistema neuromuscular, nós sabemos que o ser humano consegue atuar de maneira voluntária com o meio ambiente ao seu redor, devido à presença de neurônios e também de músculos. Então, quando nós falamos sistema neuromuscular, nós estamos falando da associação que ocorre entre o sistema nervoso e o sistema muscular. E ambos os sistemas estão associados a diversas funções, como por exemplo, o mecanismo da contração muscular. Além da contração muscular voluntária, alguns órgãos eles conseguem realizar a contração de forma involuntária, como é o caso, por exemplo, do nosso coração, que tem uma função associada à circulação sanguínea, que leva o sangue e irriga todos os órgãos e também oxigena todos os órgãos. Neste mecanismo, ocorre a liberação de neurotransmissores pelo sistema nervoso. E é isso que ativa a contração das fibras musculares. Os neurônios, eles são as células nervosas responsáveis por realizar a comunicação entre os sistemas, ou seja, entre o sistema muscular e o sistema nervoso, através do impulso nervoso. Já o sistema muscular, ele é composto por tecidos musculares que são inervados pela presença de células neurais. São neurônios motores. As fibras presentes nos músculos necessitam de um potencial de ação desses neurônios motores e aí promovem a liberação da acetilcolina, que causa uma despolarização na fibra muscular e permite que ela se contraia. A união, então, que ocorre das fibras musculares com os neurônios motores é conhecida como unidade motora. E essa unidade pode variar de órgão para órgão devido às diferenças anatômicas, bem como entre os indivíduos, sendo crianças, adultos, idosos, como pessoas saudáveis ou não, devido às capacidades fisiológicas distintas de cada uma delas. E agora vamos abordar sobre o sistema nervoso. E vamos falar primeiramente sobre a estrutura de um neurônio. O neurônio ele é constituído basicamente por dendritos, que estão aqui, os dendritos. Eles são os responsáveis por receber os sinais da sinapse que ocorre entre os neurônios. É exatamente o ponto de entrada dos estímulos nos neurônios. Portanto, o impulso nervoso ele vai ocorrer na direção dos dendritos. Então, eles ocorrem aqui na direção dos dendritos, como iniciam aqui, passam pelo corpo celular e terminam aqui no axônio. A condução no axônio ela é protegida por uma bainha que é constituída por células de Schwann, formando então a chamada bainha de mielina. Vocês podem ver aqui, ó, ao redor do axônio, essa membrana, né, essa bainha, é a chamada de bainha de mielina. E a condução do impulso entre um neurônio e outro ocorre pela fenda sináptica, onde são liberados os neurotransmissores. Portanto, os três principais integrantes que constituem um neurônio, que é a célula do sistema nervoso, são os dendritos, o corpo celular e o axônio, que está aqui representado para vocês. Dendritos, corpo celular e axônio, tá?
E agora nós vamos abordar as divisões do sistema nervoso. Nós temos basicamente duas divisões: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quando vocês verem no material de vocês, essa abreviação SNC e SNP é a sigla para abreviação para sistema nervoso central, SNC, e SNP é para sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Então eu tenho aqui, ó, o encéfalo, tá? E aqui eu tenho a medula espinhal. Ele é o responsável pelas funções comandadas pelos estímulos motores, sensoriais e também pelas emoções. Além disso, ele é o responsável pela memória, aprendizado e inteligência. Já o sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos ou fibras nervosas. Então, se vocês observarem, ele está presente em toda a periferia do corpo. Aqui, onde está representado em vermelho, em todo o corpo, esses são os nervos ou as fibras nervosas. E ele é o responsável por fazer a condução de todos os sinais motores do corpo para o sistema nervoso central, ou seja, todo o impulso ele é conduzido aqui do restante do corpo para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, como eu disse, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. A medula espinhal, ela possui a função de conduzir os impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo, produzindo os impulsos e coordenando as atividades musculares e também os reflexos. A medula espinhal, internamente, vocês podem observar aqui nesse esquema que eu coloquei para vocês, ela possui o que chamamos de substância cinzenta, tá? Então, é aqui, ó, onde está representado. Então, essa porção aqui central, com uma coloração mais forte, é a chamada de substância cinzenta. Ao redor, nós temos... Então, tá aqui, ó, substância cinzenta. Ao redor da substância cinzenta, nós temos a chamada substância branca. A substância cinzenta, ela compreende os corpos dos neurônios e a substância branca, os axônios. A medula espinhal, ela possui 31 pares de nervos que são divididos em 8 nervos cervicais, 12 nervos dorsais, 5 lombares e 6 sacrais. Além disso, a medula ela é envolta por meninges, sendo a mais externa chamada de dura mater, abaixo a aracnoide e a mais interna a pia mater. A região dorsal da medula possui os neurônios que nós chamamos de neurônios aferentes, e justamente os neurônios aferentes é que vão receber os impulsos sensoriais. Já a região ventral possui os neurônios eferentes, que são os responsáveis pelos impulsos motores. O arco reflexo nada mais é do que uma resposta simples e rápida a um determinado estímulo externo ao corpo. Como, por exemplo, quando nós colocamos o nosso dedo sobre a chama de uma vela, olha aqui, representado nesse esqueminha para vocês. O receptor sensorial dos neurônios sensitivos conduzem o impulso até o gânglio posterior da medula espinhal, localizado aqui na raiz dorsal, de modo que o estímulo é recebido por um neurônio associativo, que conduz então o impulso ao neurônio motor, que está localizado na região anterior da medula, que faz com que o dedo seja rapidamente retirado da chama da vela. É uma defesa do corpo para evitar lesões. Existem diferentes tipos de arco-reflexos. Nós temos os esteroceptivos, que são estimulados por receptores cutâneos sensíveis à pressão. Nós temos receptores que são sensíveis à temperatura, à dor, o tato. Já os proprioceptivos, eles são estimulados por receptores localizados nos músculos, ligamentos, articulações e tendões. Tudo isso permite a associação do corpo humano, né, com o meio ambiente.
Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o encéfalo, que também faz parte do sistema nervoso central. O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, está aqui, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. Os nervos cranianos aparecem em 12 pares que dão origem ao sistema nervoso periférico. Os nervos, eles podem ser do tipo sensorial, motor ou misto. Primeiramente, vamos falar aqui do cérebro. O cérebro, ele vai ser composto pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. O cérebro também possui as meninges que eu falei para vocês que estão presentes na medula espinhal, ou seja, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, exatamente nessa ordem de fora para dentro. O telencéfalo, ele é o responsável pela nossa consciência, subconsciência, memória, inteligência e é o que vai regular as contrações da musculatura esquelética. Ele é formado por dois hemisférios cerebrais, ou seja, o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Eles apresentam em sua superfície os giros cerebrais, que são os responsáveis pelo controle motor. O telencéfalo, ele pode ser dividido também em lobos, que são chamados de lobo frontal, que fica exatamente no osso frontal, lobo parietal, abaixo do osso parietal, lobo temporal, que fica abaixo do osso temporal, aqui na região do ouvido, e lobo occipital, que fica aqui na parte posterior de nossa cabeça. E cada lobo, ele vai ser responsável por funções específicas. Por exemplo, o lobo frontal, ele vai realizar o controle da musculatura esquelética. O lobo parietal vai responder ao toque, à pressão, à dor, vibração, sabor e temperatura. Já o lobo parietal, ele vai ter o controle do olfato e da audição. Por fim, o lobo occipital tem um controle da visão. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa sofra uma lesão na região occipital aqui da cabeça. Ela pode vir a ter algum problema na visão. Por quê? Porque esse lobo é o responsável pelo controle da visão. Perfeito? Então agora nós vamos falar aqui sobre o diencéfalo, que também faz parte aqui do cérebro. O diencéfalo, ele é composto por dois tálamos, que faz a retransmissão das informações sensoriais. Então, o diencéfalo, ele possui o epitálamo, que contém a glândula pineal, que vai produzir a melatonina, que é um precursor do sono. O hipotálamo, ele já é responsável por manter a homeostase do organismo. E o que é mesmo homeostase? É o equilíbrio do organismo. É quando tudo está em ordem, em perfeita sintonia. A temperatura corporal ideal, o pH ideal, quantidade de água, a pressão ideal. E para isso, ele controla diversas funções do corpo, como a temperatura, o gasto energético, as emoções, o sono, a vigília e principalmente as funções endócrinas, que estão relacionadas ao quê? Aos hormônios. A glândula pituitária ou hipófise, ela está localizada na região aqui do hipotálamo e ela é considerada a grande mestra do sistema endócrino. É a que vai controlar as funções da tireoide, das adrenais, das mamas, crescimento, controle hídrico e o sistema das gônadas. Perfeito? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o cerebelo. O cerebelo, ele é o responsável pela coordenação de movimentos e do equilíbrio corporal. Basicamente é isso que eu preciso que vocês saibam agora nesse momento. Por fim, pessoal, vamos falar sobre o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele vai ser composto por três partes: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo, ele está situado entre o diencéfalo e a ponte, e é a menor parte do tronco encefálico. Ele é o responsável pela visão, audição, movimento dos olhos e do corpo. Já a ponte, ela possui função de regulação do sono, da respiração, deglutição, controle da bexiga, equilíbrio, gustação e também funções motoras. Por fim, o bulbo,
Ele também é chamado de medula oblonga. Então, se vocês ouvirem, lerem em alguma questão, algum texto falando de medula oblonga, saibam que é a mesma coisa que o bulbo. É apenas uma nomenclatura distinta, tá? Ele é um órgão condutor dos impulsos nervosos e relaciona-se também com funções vitais, como, por exemplo, a respiração, o batimento cardíaco e a pressão arterial. Também está relacionado a alguns tipos de reflexos, como por exemplo, a mastigação, os movimentos peristálticos, como fala, o piscar de olhos, secreção lacrimal e também um vômito. Pessoal, terminamos essa parte aqui de caracterizarmos e exemplificarmos, né, o encéfalo, bem como falamos de cada parte com as suas respectivas funções, tá? Então aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, ó. O mesencéfalo ele está localizado exatamente aqui, tá? Entre a ponte e o diencéfalo. Esse aqui maior é o cérebro. O cerebelo está logo aqui abaixo do cérebro, a ponte e o bulbo. Aqui já é a medula, tá bom? Então esse esqueminha aqui para exemplificar, para vocês entenderem a localização, né, de cada parte, bem legal para vocês poderem estudar e conseguir visualizar onde cada parte está inserida aqui no nosso organismo. E agora eu vou comentar rapidamente com vocês sobre o sistema límbico. Pessoal, o sistema límbico, ele apenas é uma divisão funcional do cérebro, que está relacionada às emoções, tá? Está presente no cérebro dos mamíferos, logo abaixo do córtex cerebral, e responde ao estresse, à luta ou fuga. Então, percebam o seguinte, o sistema límbico, ele não é uma divisão morfológica, como eu mostrei para vocês aqui, né, no encéfalo. Ele é apenas uma divisão funcional que está relacionada às emoções, perfeito? Então, terminada essa parte do sistema nervoso central, agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em divisão aferente e também, deixa eu só colocar aqui, divisão aferente e divisão eferente. Além disso, são classificados como sistema nervoso somático e autônomo, sendo este dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Nós vamos estudar cada um separadamente. Então, eu tenho a divisão aferente, divisão eferente, o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo, tá? Vamos dar início aqui em falar sobre o sistema nervoso autônomo, que ele é dividido em simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele está relacionado às reações de luta e fuga, e ele é justamente o responsável por aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Além disso, ele libera adrenalina, que contrai e relaxa os músculos, promove a dilatação dos brônquios e as pupilas e aumenta a transpiração. Os principais neurotransmissores envolvidos no sistema nervoso autônomo simpático são a noradrenalina e a norepinefrina. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, algumas funções ocorre o contrário do que ocorre aqui no sistema nervoso autônomo simpático. Ele possui como principal nervo o nervo, olha só, o nervo vago, tá? O nervo vago. E ele está relacionado com a diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. Nós vimos que o simpático está relacionado com o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Além disso, o parasimpático, ele reduz a adrenalina, a quantidade de açúcar no sangue, além de controlar o tamanho das pupilas. E os principais neurotransmissores envolvidos no sistema nervoso autônomo parasimpático é a acetilcolina, tá?
Antes de falar do potencial de ação, vou retornar aqui para eu falar com vocês sobre a divisão aferente e eferente e também sobre o sistema nervoso simpático. A divisão aferente, ela compreende os neurônios ligados às estruturas sensoriais, ou seja, são os receptores sensoriais, e eles podem ser de diferentes tipos. Por exemplo, os nociceptores vão captar a dor. Os termorreceptores, eles vão responder às variações de temperatura do ambiente. Os mecanorreceptores, eles possuem as sensações de tato e pressão. E os quimiorreceptores, eles vão responder a alterações de pH e substâncias no sangue. Já a divisão eferente, elas vão levar o comando do sistema nervoso central para o restante do corpo, que é o quê? O sistema nervoso periférico. Por fim, o sistema nervoso somático, ele vai estar relacionado aos movimentos e reflexos que ocorrem por todo o corpo. Dito isso, agora nós vamos explicar como é que ocorre o potencial de ação. Pessoal, a membrana celular dos neurônios possui canais de sódio e potássio que mantêm um potencial de repouso em menos 70 milivolts. Então, seria aqui, menos 70 milivolts, tá? Caso ocorra uma alteração de membrana pelo neurotransmissor chamado acetilcolina, ou então até mesmo alterações mecânicas de voltagem, ocorre a despolarização da membrana e esse potencial de repouso de menos 70 milivolts, ele é alterado. Dessa forma, o potencial de ação, ele faz com que ocorra o impulso nervoso. Quando ocorre a abertura dos canais de sódio, o potencial sobe para menos 60 milivolts, tá? Posteriormente, quando os canais de sódio fecham e os canais de potássio se abrem, o potencial sobe para mais 30 milivolts. E o fechamento de potássio reduz o potencial para menos 90 milivolts. Dessa forma, a propagação do potencial de ação ocorre de forma contínua por todo o axônio, e isso ocorre de forma gradual e em saltos, pois ocorre na bainha de mielina dos axônios, mais especificamente nos nódulos de Ranvier, e então é transmitido aos outros neurônios pela sinapse. Vou retornar aqui rapidamente para vocês. Olha só, quando nós falamos aqui do neurônio, nós vimos aqui a bainha de mielina. Os nódulos de Ranvier é exatamente esse espaço que ocorre, tá, na bainha de mielina por toda a extensão do axônio. Perfeito? Pessoal, então, falado aqui o potencial de ação, agora eu vou explicar para vocês sobre a sinapse. A sinapse, ela pode ser de dois tipos. Nós chamamos de sinapse elétrica e sinapse química. As sinapses elétricas, elas fazem a propagação elétrica entre as células neurais. Ocorrem pelos canais que interligam as células e possuem um retardo nulo de transmissão. Já as sinapses químicas, elas funcionam por meio dos neurotransmissores e são utilizadas para a transmissão dos impulsos no sistema nervoso central. A transmissão ela sempre vai ser unidirecional e geralmente ocorre entre o axônio de um neurônio e dendrito de outro. Por que eu digo que ela é unidirecional? Ela sempre vai em uma única direção, ela não pode retornar. Nessas sinapses químicas, há a presença de neurotransmissores, que são as substâncias que realizam a conexão entre os neurônios através de um processo químico. O neurotransmissor, ele pode ser do tipo excitatório, que estimula a célula-alvo a agir e provocar ações no corpo. São os exemplos o glutamato, a epinefrina, ou eles podem ser do tipo inibidor, quando diminui as chances da célula-alvo de agir, ou seja, eles inibem alguma ação no corpo. E são exemplos serotonina e GABA. E por fim,
eles podem ser do tipo modulador, que conseguem afetar um grande número de neurônios ao mesmo tempo, de maneira mais lenta. São os exemplos a histamina e a norepinefrina. Então, nós temos o tipo excitatório, o tipo inibidor e o tipo modulador, tá? Pessoal, finalizado essa parte do sistema nervoso, nós vamos adentrar agora no sistema muscular para nós e por fim nós vamos entender como é que ocorre essa interação entre o sistema nervoso e o sistema muscular. No sistema muscular, nós vamos iniciar falando aqui das articulações. As articulações, elas são os responsáveis pela união de dois ou mais ossos e permite a movimentação do esqueleto. Elas podem ser classificadas quanto ao seu movimento em diartrose, quando possuem amplos movimentos, como por exemplo a articulação dos ombros. Elas podem ser classificadas em sinartroses, quando possuem movimentos mais restritos, por exemplo, o maxilar, as alturas do crânio, e anfiartrose, quando a movimentação é moderada, por exemplo, os ossos do quadril e as vértebras. E nós temos também a presença das cartilagens aqui no sistema muscular. Elas podem ser do tipo fibrosas e cartilaginosas. As cartilagens fibrosas, quando separadas por tecido conjuntivo fibroso e sem cavidade articular, ou elas podem ser cartilaginosas, que também são chamadas de anfiartroses. Ela está essas cartilagens que são chamadas de cartilaginosas, elas possuem o tecido cartilaginoso entre os ossos, que pode ser do tipo hialino ou fibroso, e elas são extremamente resistentes. As cartilagens ósseas, elas são compostas por cartilagens que nós chamamos de hialinas e faz a cobertura de estruturas ósseas a fim de reduzir o atrito durante o movimento e absorver os impactos. Já as sinoviais, elas realizam a comunicação entre as extremidades ósseas, permitindo que ocorra a movimentação. Elas apresentam uma cápsula fibrosa rica em colágeno, que é recoberta pela membrana sinovial e tem a presença de um líquido sinovial que realiza a lubrificação durante a movimentação. Essas cartilagens elas não são vascularizadas. Os discos intervertebrais são articulações formadas por cartilagem hialina e muito colágeno, e eles têm por função conferir resistência e proteção contra os choques mecânicos na coluna vertebral. Quando uma pessoa ela sofre algum processo que desgasta as cartilagens entre os ossos, elas sentem muita dor. Algumas precisam até ser submetidas à cirurgia. Por quê? Porque aí o impacto entre os ossos, esse atrito, ele gera muita dor e pode atrapalhar até mesmo na questão de movimentação, tá? Dessa pessoa que possui, né, esse problema de desgaste cartilaginoso. Agora nós vamos falar sobre os músculos. Os músculos, eles são estruturas que estão relacionadas ao movimento corporal, mas também eles não possuem somente função de movimentação corporal. A manutenção da temperatura corporal e o repositório de proteínas do corpo também são funções que estão associadas à musculatura. Os músculos, eles podem ser do tipo estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso. E nós vamos falar de cada um deles, começando aqui pelo músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, ele é organizado em fibras musculares, que são envoltas por uma membrana chamada de endomísio. Várias fibras musculares formam o fascículo que é envolto pelo perimísio. Já vários fascículos envoltos pelo epimísio são responsáveis por formar o músculo em sua totalidade. Perdão, passei aqui. São responsáveis por formar o músculo em sua totalidade. Então aqui, ó, eu tenho a presença do endomísio, vários endomísios aqui, né? Eles vão ser envoltos pelo perimísio e esse fascículo, vários fascículos juntos, eles vão ser envoltos pelo epimísio. E aí forma, então, a musculatura total.
As principais proteínas envolvidas na constituição das fibras musculares são a actina e a miosina. Ambas estão envolvidas no processo de contração e relaxamento muscular, que é controlado pela unidade de contração do músculo esquelético, conhecido como sarcômero, sendo o movimento, ATP dependente. Então aqui, eu tenho a presença do sarcômero, que é constituído pela proteína, actina e miosina. A fibra muscular, ela possui um aspecto físico longínquo e em formato cilíndrico, e elas podem atingir vários centímetros. Outra característica é que elas são multinucleadas e os núcleos aparecem na periferia das fibras junto à proteína plasmática, que neste caso é chamado de sarcolema. Aqui está então o sarcolema, tá? As mitocôndrias presentes nas fibras são denominadas de sarcossomos. Então é apenas uma nomenclatura diferenciada. E o citoplasma de sarcoplasma. Todas as estruturas possuem apenas essa denominação distinta, como eu falei para vocês, das demais células. Porém, as funções realizadas por cada uma delas são as mesmas, tá? As fibras musculares, além disso, elas podem ser do tipo 1, quando elas realizam a contração de maneira mais lenta e duradoura, e do tipo 2, quando elas possuem uma contração mais rápida. Além disso, os músculos eles podem ser classificados conforme a sua função e movimentação. Por exemplo, quando nós falamos dos músculos agonistas, nós estamos falando dos principais músculos envolvidos em um movimento do corpo. Já os músculos antagonistas são os músculos que realizam a contração de forma contrária ao agonista, ou seja, enquanto um se contrai, o outro ele se relaxa. E os músculos sinergistas são aqueles músculos que vão auxiliar a movimentação principal, dando estabilidade durante a ação principal. Os músculos fixadores vão estabilizar o músculo agonista para dar mais eficiência ao movimento. Finalizado essa parte, agora nós vamos falar do músculo estriado cardíaco. Nós falamos anteriormente do músculo estriado esquelético, que é aquele que está presente na musculatura, em toda a musculatura, do corpo, responsáveis pela movimentação, enfim. Quando nós falamos do músculo estriado cardíaco, saibam que esse músculo ele está restrito ao coração e aos vasos arteriais mais próximos ao órgão. Eles possuem células que formam uma rede que possui a capacidade de contrair de forma involuntária, tá? As células, elas possuem um tamanho mais diminuto que as células presentes na musculatura estriada esquelétrica, e elas não são multinucleadas, ou seja, elas possuem apenas um único núcleo. Essas células, elas conseguem formar uma rede devido serem ramificadas. Então, se vocês observarem, olha aqui, o músculo estriado cardíaco, eles possuem algumas ramificações, tá? E essa rede, elas formam, então, além dessas ramificações, elas possuem alguns discos intercalares, que são as conexões realizadas pela membrana plasmática através das junções comunicantes que nós já estudamos, que são conhecidas como gap, e também pelos desmossomos, que são aquelas junções que possuem os dois discos, ok? E quando ocorre o potencial de ação ou estímulo nessas células cardíacas, ele ocorre de forma única e vai atingindo todas as células. Isso é conhecido como cincício funcional do coração. As células especializadas do coração, elas são chamadas de células marca-passo e elas conseguem determinar exatamente o ritmo das contrações de forma independente e são acionadas via neural. E agora, por fim, nós vamos falar da musculatura lisa. Esse tipo muscular, ele é encontrado em todos os sistemas do corpo. Também são compostos pelas proteínas actina e miosina. Porém, elas não se formam em sarcômeros, como nós vimos na musculatura estriada esquelética. As células da musculatura lisa, elas são células mais
alongadas, com extremidade afilada. Então, vocês podem ver aqui, ó, elas estão alongadas, com a extremidade mais afilada, e elas são o quê? Mononucleadas, ou seja, possui apenas um núcleo por célula. Já a contração dessas células ocorre também de forma involuntária, como nós vimos na musculatura estriada cardíaca, e é controlada pelo sistema nervoso autônomo através dos hormônios. Pessoal, finalizado então essa parte, nós vimos aqui no sistema muscular que nós temos o músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e musculatura lisa. Então, em resumo da nossa aula, nós estudamos o sistema neuromuscular. Nós vimos que o sistema neuromuscular, ele é uma associação que ocorre entre o sistema nervoso e o sistema muscular. Nós vimos então que a ação conjunta de ambos os sistemas corresponde ao sistema neuromuscular. E com relação às particularidades de cada um deles, nós temos que o sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, nós vimos que ele possui uma subdivisão, que é a subdivisão em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Ainda assim, nós vimos que o sistema nervoso autônomo, ele pode ser dividido em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, esse mapa mental aqui está resumindo para vocês toda a divisão do sistema nervoso. Por fim, nós estudamos sobre o sistema muscular. Nós vimos que ele é dividido em 3 tipos distintos. Nós estudamos, então, a musculatura estriada esquelética, a musculatura estriada cardíaca e a musculatura lisa. Lembrando que o primeiro, ou seja, o músculo estriado esquelético, ele é responsável pela movimentação dos músculos que ocorre de forma voluntária. Nós vimos que essas células elas são alongadas, podendo ser multinucleadas, elas formam os sarcômeros, que possuem a atuação das proteínas actina e miosina, e quando uma se desliza, a actina desliza sobre a miosina, vai ocorrer a contração da musculatura, tá? E nós vimos que além de estar relacionado à movimentação, o sistema muscular ele é responsável pela manutenção da temperatura corporal, além de ser um repositório de proteínas corporal. Já a musculatura estriada cardíaca e o músculo liso, eles possuem a movimentação, a contração de forma involuntária. Possuem uma ação neural relacionada, então, a esse tipo de musculatura. E com relação às células responsáveis por cada tipo de musculatura, nós vimos que o músculo estriado cardíaco, eles possuem células que podem formar redes. Por quê? Porque elas possuem ramificações entre as células. E lembrem-se que a célula a nomenclatura, né, principal da célula, que está localizada no coração ou nos vasos sanguíneos próximos ao órgão, são chamadas de células marca-passo. E são elas que ditam o ritmo de contração do coração, tá? Que é esse órgão, o batimento cardíaco, ele é extremamente responsável para promover a circulação sanguínea no nosso corpo. É exatamente o batimento cardíaco que vai fazer com que a pressão, né, sanguínea envie sangue por todo o corpo, tá? Além disso, nós estudamos a musculatura lisa. Nós vimos que a musculatura lisa, as células, elas também são alongadas. E a extremidade dessas células presentes na musculatura lisa, elas são mais afiladas. Porém, elas também possuem o movimento do tipo involuntário. E nós vimos que essas células, elas são mononucleadas. Portanto, pessoal, não se esqueçam, o sistema muscular, ele é dividido em 3 tipos: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e musculatura lisa. Porém, somente o músculo estriado esquelético, ele tem a capacidade, né, de realizar o movimento de maneira voluntária, tá? Já o músculo estriado cardíaco e a musculatura lisa,
A movimentação é do tipo involuntária. Então eu coloquei aqui, ó, o exemplo para vocês, por exemplo, do intestino, onde as células elas são, como eu falei para vocês, alongadas, né, a ponta afilada e mononucleada. O músculo estriado cardíaco está aqui, né, de maneira ramificada. Então, se vocês olharem uma lâmina histológica e verificarem a presença dessas ramificações, saibam que está se tratando de um músculo estriado do tipo cardíaco. E, né, por fim, aqui o músculo estriado esquelético, formado, então, pelas fibras musculares, que possuem essa movimentação, então, de maneira voluntária. Dito isso, pessoal, finalizamos nossa aula. Aqui estão as referências bibliográficas para vocês estudarem, aprofundarem então o conhecimento de vocês acerca do sistema neuromuscular. Façam os exercícios que estão disponíveis para vocês na plataforma. Ficou com alguma dúvida? Retorna à aula, refaçam então os exercícios, façam as leituras que eu sugeri para vocês e bons estudos. Até a próxima! Pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido a aula toda. Lembrando que a aula fica disponível para vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, volta, retoma o material. Não se esqueçam que vocês têm opção de fazerem leituras complementares sobre tudo que foi trabalhado na aula. Ficou com alguma dúvida? Leia o material disponibilizado. Façam todos os exercícios, que será primordial para vocês construírem um saber amplo de tudo que foi trabalhado aqui com vocês. Muito obrigada e até a próxima!